Meu nome é Nicolas Aire, tenho 21 anos. Eu moro em Itaquaquecetuba, zona leste de São Paulo. Eu cresci na Soca Gakkai, então sempre participei das atividades e os meus pais sempre me incentivaram a participar. Tenho muita gratidão até por isso também, né? Também tenho a minha irmã que sempre me incentivou, levando nas atividades desde criança também. Então, na infância, na escola, assim, eu sempre me julgaram, assim, por causa da minha altura, né? Certo dia eu cheguei em casa, assim, meio triste, assim, e aí a minha mãe perguntou: por que que você tá triste? O que que tá acontecendo com você? Aí eu falei: não, mãe, hoje ficaram me zoando, me julgando lá porque eu sou muito pequeno, né? Aí a minha mãe falou assim: não se preocupe, o Ikeda Sensei, ele também é pequeno, mas ele é uma pessoa grandiosa. Então, não se preocupe com essa questão de altura, mas sim se torne uma pessoa grandiosa na sua vida. Então, minha mãe sempre se preocupou com essa questão da minha educação, e aí ela achou uma escola em Suzano que tinha uma boa nota, assim, uma recomendação de outros alunos. Então, depois que eu comecei a estudar na Escola Raul Brasil, que fica em Suzano, o momento mais marcante estudando lá foi a tragédia que ocorreu em 2019. Na escola estadual assassinos mataram 8 pessoas, feriram mais 11 e se mataram hoje de manhã. Foi um dia comum, era um dia comum até então. E aí quando a gente saiu pra hora do intervalo, a partir daí que eu comecei a escutar uns barulhos de tiro assim, e eu achei que era na rua, algo que estava acontecendo na rua. Não sabia que era na escola, assim, dentro da escola. Mas aí quando eu olhei pra trás assim, eu percebi tudo que estava acontecendo, assim, as pessoas já estavam aquela muvuca, né? Eu procurei, assim, a primeira saída, a primeira solução, que aí foi entrar na cozinha, né? Que era bem na frente onde a gente estava. E aí a gente se juntou com todas as merendeiras, mais de 50 alunos entraram lá, né, naquele espaço. E aí a gente se organizou para fechar a porta e ficar lá dentro até que tudo acabasse, né? Parecia que esse momento ia ser uma eternidade, assim. Era uma eternidade, parecia. Não parecia que ia acabar. Mas foram alguns minutos, assim. E em todo momento eu fiquei lá dentro, comecei a fazer daimoku e tinha um monte de pessoas abaixadas assim. Aí eu abracei duas pessoas que estavam do meu lado e comecei a fazer daimoku para que todo mundo saísse bem dali, né? E aí depois de certo momento assim, teve um momento que bateu muito forte assim na porta e aí eu falei: será que vão entrar aqui, né? Eu me perguntei. Mas aí abriram e eram os policiais que já tinham chegado e já tinha tudo acabado assim. E aí foi o momento que a gente saiu da escola, né? Quando eu saí, a minha única preocupação era encontrar os meus amigos que estavam comigo, né? Da minha sala. E aí quando eu já comecei a procurar, olhar pra todo canto, assim, aí alguns eu achava, abraçava, tentava tranquilizar, né? Mas depois que a gente se encontrou, se reuniu no pessoal da nossa sala, a gente percebeu que não tinha dois dos nossos amigos da sala, né? Que eram justamente os que haviam falecido no dia. Então, nessa época, eu conheci muitas pessoas da organização que me apoiaram e me incentivaram de diversas formas. Quando você passa por momentos assim, a coisa que você mais quer são pessoas do seu lado. E foi o que eu mais tive. Por ter passado por isso, eu consigo ir de encontro às pessoas e entendê-las também. Então foi esse sentimento que eu comecei a criar no meu coração de não ficar parado e ir pra cima, ir para encontro das pessoas, para ajudá-las também, apoiá-las. Independente do que tenha acontecido, eu nunca desisti da prática, assim. E ao longo do tempo eu fui percebendo que eu tinha que ainda mais fortalecer a minha prática para poder ultrapassar essas sequelas de saúde mental, né, que ficaram, esses impactos que esse momento trouxe na minha vida, né. Então eu sempre, a partir desse momento, foi uma virada, assim, na minha prática da fé, assim, eu fortaleci ainda mais, tanto com o desafio de daimoku, estudo, e buscava ainda mais orientações do Ikeda Sensei para fortalecer mesmo esse meu coração, assim. E aí eu comecei a participar mais na programação, fazer um shikai, fazer matéria, né? Foi a primeira vez que eu fiz uma matéria na pandemia. E assim foi desenvolvendo, assim, outros membros que estavam afastados foram começando a participar. E a localidade começou a desenvolver, criar um movimento, assim, por essa iniciativa que eu comecei a ter, assim. A minha decisão em relação à minha organização é ainda mais criar espaços
e momentos onde as pessoas possam sentir o coração do Ikeda Sensei. O Ikeda Sensei pra mim é a minha fonte de inspiração máxima, assim. É onde eu guio todos os meus passos, a partir dos ensinamentos que ele sempre dedicou. E olhando a vida dele, eu fico ainda mais incentivado em chegar ainda mais perto do que ele chegou, sabe? Me dedicar ainda mais assim como ele sempre se dedicou. É com essa gratidão que eu atuo pro Kosen Rufu.